Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e eu converso com a Ana Luísa do Patrocínio sobre os 367 anos de Jacareí. Ana, voltando aqui para os nossos esclarecimentos, a gente está abrindo a nossa visão aqui em relação à história que sempre nos foi contada sobre o Jacareí. E uma pergunta aqui do Tiago, do Jardim Pedra Mar, ele quer saber em relação aos patrimônios, as construções antigas, os patrimônios históricos físicos que se localizam na zona rural da cidade. Existe algum mapeamento? Existe alguma intenção de tombamento desses prédios? Como é que funciona isso? Então, nós temos a intenção, até minha intenção pessoal, fazer o levantamento. Agora, fazer o tombamento aí vai depender muito dos donos, aí tem um processo que tem que ser levantado, passar pelo CODEPAC, né, que é o nosso Conselho de Departamento de Patrimônio Histórico. Mas a intenção de fazer o levantamento, sim, de alguns a gente já tem até a história, né? Mas falta fazer um registro fotográfico, sim, nós temos a intenção disso. Vocês estavam falando da igreja do... A Capela dos Remédios? Isso, a Capela dos Remédios. A Capela dos Remédios ela foi tombada pelo Condefat em 84. Nós fizemos um levantamento fotográfico, tivemos lá, inclusive, de tempos em tempos nós passamos por lá. Nós temos a intenção de tentar algum tipo de lei de incentivo para fazer uma recuperação sistemática, porque ali é bastante... vão valores bem altos para fazer. Quantos anos teria a capela? Ela é citada em documentação do final do século XVIII. Mas ela tem algumas coisas que foram acréscimos posteriores. Uhum. Isso é bem visível, inclusive. E como é que está a situação dela hoje? Você tem informações? Nós entramos lá no final do ano de 2018, está bem deteriorada, principalmente o altar-mor. E aí a gente fica monitorando porque temos intenção de que não... Né? E também tem todo um processo de manutenção também, né? Que não é barato. Tem a parte dos cupins, isso é uma manutenção que é contínua. Uhum. E tem a parte, porque assim, tem a parte da comunidade também, né? Talvez teria que mobilizar a comunidade do entorno, né? Uhum. Ana, o Thiago também está perguntando sobre a história do desvio do curso do rio. O famoso desvio do curso do Rio Paraíba. A primeira vez que ele é mencionado, sob o ponto de vista de livro, é um livro do professor Benedito Sérgio Lencioni, chamado Gente e Coisas da Minha História, Gente e Coisas da Minha Terra, que foi publicado primeiro em fascículos, depois foi encadernado, que conta que aí é o professor Lencioni contando, né, que se falava que o Gomes Leitão, numa noite só, porque assim, ele e o Barão de Jacareí, eles tinham problemas, eles eram adversários. Né? Ele era casado com a sobrinha do Barão de Jacareí, e eles tinham problemas ele tinha uma certa... Isso não fica claro na documentação, mas me parece que o fato do Barão ter tido o título nobiliárquico que ele não, fazia com que ele tivesse uma certa inveja, vamos assim dizer. Existe um documento que está até no Correio Paulistano, cita esse documento, na época mesmo, a transcrição da ata da Assembleia Legislativa da província de São Paulo, que estão discutindo o desvio do curso do rio em Jacareí, e um dos deputados fala assim: o desvio do curso do rio foi feito para prejudicar o senhor Barão de Jacareí. Ele fala textualmente isso, um dos deputados. E aí, o que acontece? Podemos acreditar que o rio realmente foi... Não, o rio foi desviado. O rio aconteceu... O rio efetivamente foi desviado porque há relatórios no arquivo do Estado a respeito desse desvio. Inclusive, há relatórios do presidente da província de São Paulo discutindo se esse desvio do curso do rio vai prejudicar a ponte que eles tinham acabado de construir. E que era, não sei qual ele fala, em torno de uns 2 contos de réis, 20 contos de réis para a província de São Paulo. Então,
Ele faz o desvio ali perto do Caçununga, né? Ali perto da Santa Casa, né? Tem a Santa Casa, para baixo ali. Você vê que teve alguma mexida ali. E aí o que acontece? Mas lá no documento, nesse relatório da província, que está presente no Arquivo do Estado, que é datado de fevereiro de 1851, fala o seguinte: houve muitas chuvas na cidade. Houveram muitas chuvas na cidade. E o que acontece? Houve uma inundação e eles citam textualmente o Gomes Leitão. O alferes João da Costa Gomes Leitão, sem conhecimento algum e de sua própria vontade, empregou pessoas, não escravos, pessoas livres, para fazer o desvio do curso do rio. Quando ele viu que ele não conseguiu, né, ele abriu a vala no rio, mas ele não conseguiu mais vedar a água, né? Ele fez, popularmente falando, ele fez uma lambança. Ele recorre à província e fala: olha, tá tendo muita enchente, eu tentei fazer uma melhoria aqui, não deu certo, e aí eu estou pedindo oficialmente para fazer a mudança. Mas qual o motivo de ter mudado enchentes? O documento fala em enchentes. Mas que ele queria ter mudado prioritariamente foi por causa de enchentes também? Então, aí é que tá. Num documento do Arquivo do Estado, no relatório, fala que foi por causa de enchentes. Que ali tinha muita enchente naquela baixada, que eles tinham que controlar o leito do rio. O leito do rio estava desmoronando, e eles precisavam retificar o leito do rio. Nos debates da Assembleia Legislativa Provincial de 1800, o negócio se arrastou uma década, porque acho que por volta de 1863, 1864, eles ainda estavam falando da história. Esse deputado fala: esse desvio foi feito para prejudicar o Barão de Jacareí. Ele fala textualmente. Então você tem as duas versões. Ele, Gomes Leitão, fala que eles precisam retificar o leito porque não está adequado. Ele fala que ele dá o terreno dele, um terreno que é à beira do rio, para ajudar nessa desapropriação, né? Em vez de desapropriar, não, eu já estou dando o terreno para ajudar a arrumar. E tem mais uma pessoa também que dá um terreno que tinha perto do rio. Agora, nos debates da Assembleia Legislativa Provincial, aparece essa informação de que ele estaria... A impressão nítida que me passa, além dos dois documentos, é que na hora de fazer eles já não se davam, os dois. Isso transparece na documentação, porque o Barão tenta embargar a obra. Tem um documento dele também, do Barão de Jacareí, tentando embargar a obra. Então a impressão nítida que me passa é: eles já não se davam muito bem. Aí o que acontece? Ele vai e mexe no desvio no rio, no leito do rio, próximo à casa do Barão. E o Barão se sente prejudicado. Peraí, você está mexendo no rio e vai me prejudicar. E você está fazendo assim, né? Não veio um engenheiro da capital, não veio alguém fiscalizar essa obra, que é a base do ofício do Barão. O Barão manda uma carta para a capital falando assim: olha, ele está mexendo no rio e como que ele está mexendo no rio? E aí tem todo esse imbróglio, mas vai durar uma década. Muito curiosa essa história, viu? Dá para descobrir, eu acho que deve ter várias curiosidades aí, de repente, que dá para serem exploradas também. Em relação, já vindo mais para cá, mais para recentemente, ditadura em Jacareí, como é que foi isso, Ana? Teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tem uma foto. É que houve várias marchas, né, no país inteiro pedindo, né, as pessoas que eram contra o João Goulart, ou achavam que o João Goulart não tinha feito. Elas foram para as ruas, né, algumas, bastante gente, e se multiplicou pelo país afora, e acabou tendo também aqui em Jacareí, como teve em Taubaté, como teve em São José, enfim. Essas marchas se multiplicavam no país. Existe uma foto, eu nunca vi essa foto, mas eu sei que ela existe. Eu até pedi para você trazer essa foto para a gente. No Arquivo do Estado tem um material muito bom da época. Porque assim, o DOPS, que é o Departamento de Operações de Polícia Social, ele foi fundado, na verdade, em 1924.
Então, quando tem o golpe militar em 64, ele já existia há 4 décadas. Já estava bem estabelecido. Ele está bem estabelecido. Ele apenas vai ser utilizado pelo novo regime, mas ele estava bem estabelecido. E aí é que está. Tem muita coisa de Jacareí anterior a 64, que eu vi e que foi muito interessante. Coisas da guerra, porque com o estado de guerra você começa a ter relatórios, por exemplo, dos súditos, que eram dos países contrários aos aliados, súditos alemães, súditos japoneses. Ele tem relatórios. Tem o famoso... Era um grupo chamado Shidohemei. Sim. Tinha verdade. Olha, sobre isso vale só um outro programa para a gente conversar sobre. Verdade. Verdade. Tem uma célula aqui eu acho que era no Paraty. Esclarece para o nosso espectador o que foi o Shidohemei. O Shidohemei era uma organização japonesa que se recusava a aceitar a derrota da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontecia? Essas pessoas, quem não concordasse, eles matavam. E depois se suicidavam. E aí tem uma célula por todo o estado de São Paulo, eles foram presos na Ilha Anchieta. E há relatórios lá de Jacareí, não me lembro que tenha alguém da Ilha Anchieta. De São José dos Campos eu vi casos de pessoas que foram presas na Ilha Anchieta e depois, né, mais para frente, ou cumpriram suas penas ou foram anistiados, né, porque o governo Dutra anistiou muita coisa. E tinha aqui. Tinha aqui em Jacareí? Tinha aqui em Jacareí. Nunca soube disso. Achei que eles estavam concentrados ali no Oeste Paulista, mas não aqui em Jacareí. Tem Mogi, né? Também tem uma grande concentração. Concentração grande, verdade. São Paulo. E Ana, você tinha comentado alguma coisa de que aconteceu na Padaria Paris? Teve um assalto na Padaria Paris. Uma das pessoas que fazia parte, quer dizer, eram pessoas totalmente de fora de Jacareí, não tinha gente da cidade. Porém, o assalto à Padaria Paris ocorreu em 72, se não estou errada, 72. E uma das pessoas que participaram desse assalto da Padaria Paris era uma pessoa que tinha sido exilada. E ela voltou clandestinamente para fazer o assalto. Ela acabou participando desse assalto. Então, esse assalto, aparentemente, não sei, porque a documentação do DOPS, ela não esclarece direito. Claro, toda pessoa era subversiva, eles não distinguiam o criminoso comum do criminoso político. Mas foi parar no DOPS porque uma das pessoas que fez o assalto era um exilado político que tinha retornado clandestinamente ao Brasil. Mas e aí, você tem detalhes desse assalto? Foi um assalto? Não, disse que metralharam. Disse que foi um assalto, assim, todo mundo... Eu conheci uma pessoa que falou que, nossa, todo mundo ficou em torno ali vendo. Eu, particularmente, só conversei com essa pessoa, não sei detalhes de outras testemunhas. Uhum. E terminou de maneira trágica? Não, eles não... Aparentemente, parece que não teve vítimas. Uhum. Mas foi assim, em 1972, ter um assalto desse jeito, no centro da cidade. Uhum. Se hoje em dia já dá ibope, imagina naquela época, né? Uhum. Ana, o historiador, geralmente a gente entende que olha muito para o passado, né? Analisa esses documentos e tal. Mas eu acredito que vocês devem olhar para o passado e, através disso, vocês, de repente, têm até um olhar diferente em relação ao presente e em relação ao futuro. O que você acha que a gente, como jacareenses, a gente tem que preservar com unhas e dentes, que é uma herança, foi conquistado ao longo desses 367 ou 66 anos. O que você acha que o jacareense tem que ter na memória, ou tem que preservar nas escolas, tem que realmente guardar? E o que você, não sei se você tem condições de falar isso, o que a gente pode esperar de um futuro para a nossa cidade? Eu acho que a história como um todo tem que ser guardada. É que assim, é uma coisa difícil você falar em história, a história que é ensinada nas escolas e a história de pesquisa universitária, de trabalhos acadêmicos, porque a gente sabe que nem tudo que acontece dentro da universidade chega na ponta, né, que é a escola. Então eu acho que mais, assim, para os escolares como um todo, é que não se perca a história, né, que ele saiba
por que Jacareí chama-se Jacareí, por que a padroeira da cidade é Nossa Senhora da Conceição, quem é o dono do MAVE, que é o Museu de Antropologia, algumas coisas básicas da história de Jacareí. Ninguém vai saber tudo, isso é fato. Né? Eu escuto muitas pessoas e eu faço questão de escutar, porque muitas histórias que eu achava, não é possível. E eu fui olhar no documento e o que a pessoa falou, só que lógico, a pessoa ouviu a metade da história, ou chegou para ela a metade da história. Mas quando eu vi no documento, eu falei, nossa, o que a pessoa falou tá certo, tá ali no documento. Então, assim, a história tem que ser preservada, contada da melhor forma possível, que as pessoas tenham orgulho dessa cidade, porque são 366 anos, né, de elevação de vila, né, e que para o futuro, eu acho que Jacareí tem que apostar na educação, porque daí da educação, porque hoje em dia tudo é mais a parte de tecnologia, informática, e etc. Hoje em dia, no mínimo, do mínimo, do mínimo que você tem que saber. Então, eu acho que o futuro de Jacareí tem na educação. E é isso. E nós temos que guardar a nossa história. Nós temos que ter muito orgulho da nossa história. Estão todos convidados a conhecer o Arquivo Público de Jacareí. O Arquivo Público e o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Pequeno comercial. Nós abrimos agora dia 3 de abril. Só um segundo, Ana. Antes de você fazer o seu comercial, olhando para mim, eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui. Pode olhar, fazer todo o seu comercial olhando para o nosso espectador. Nós abrimos no dia 3 de abril a exposição Fios da Memória, que mais ou menos vai de encontro àquilo que que eu falei agora, de a gente conhecer a nossa história. Então, é a história de Jacareí em fotos. E a outra exposição é a Sétima Arte em Jacareí, Sétima Arte no Vale do Paraíba, que fala da história do cinema, a história do cinema na região e especificamente aqui em Jacareí também. Que legal. Qual o horário, Ana? De terça a sábado, das 10 da manhã às 16 horas. Das 10 da manhã às 16 horas, entrada totalmente gratuita. Lógico. Quem quiser saber mais sobre a história de Jacareí, quem quiser conhecer mais sobre... Quem quiser fazer pesquisas de escola, quem quiser saber mais sobre os pracinhas, que vocês entendem bem da história dos pracinhas de Jacareí, você tem algum contato? Como que as pessoas podem fazer para te procurar? Então, sempre estou no Arquivo Público, né? Ali é de segunda a sexta, o telefone é 3953-4898, e aí pode entrar em contato comigo, a gente marca um horário, o que a pessoa estiver precisando, a gente dá um jeito de descobrir. Lembrando que o endereço do arquivo é na Rua Alfredo Schuring, número 300. Isso. Tá, ok? Então, Ana, muito obrigada. Tem mais algum recado que você queira dar? Não, creio que não. Ok. Para quem quiser saber mais curiosidades sobre a cobra grande, o esmaga-sapo, o Gomes Leitão, que esse daí eu nem perguntei porque eu sei que esse assunto vai render, é só procurar a Ana ali no Arquivo Público. Este foi o TV Câmara Entrevista de hoje, esclarecendo fatos importantes sobre o passado e o presente de Jacareí. Para você que gostou desse programa e gostaria de assisti-lo novamente, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Continue ligado na TV Pública da cidade e nós nos vemos no nosso próximo encontro semana que vem. Um forte abraço e até lá!